Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. E o vídeo de hoje sobre Sul-Americana. Corinthians hoje joga as oitavas de final, confronto brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Não podemos dizer que é um clássico paulista, mas é um grande jogo aí do estado de São Paulo. Até porque nos últimos anos o Red Bull Bragantino cresceu bastante aí no cenário nacional, chegou em final de Sul-Americana inclusive. A partida de hoje será realizada no estádio Santa Cruz, por conta do estádio do Bragantino não ter a capacidade necessária aí da Conmebol para um jogo de oitavas de Sul-Americana, então o jogo será em Ribeirão Preto. Então o duelo é complicado, as duas equipes não vivem um bom momento. O Corinthians ele não vence há 6 partidas, vem sendo uma rotina falar isso aqui, né? O Corinthians vem ficando aí sequências e mais sequências de jogos sem vencer. Dessa vez são 6 partidas sem vitórias, situação preocupante no Brasileiro, zona de rebaixamento, enquanto o Red Bull Bragantino tá no meio da tabela no Brasileirão, não tá perigando ali na zona de rebaixamento, porém já está a 5 partidas sem vitórias. Antes de dar sequência no vídeo, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? Tem conteúdo quase que diariamente aqui no R-City, falando sobre Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, seleções, enfim. Tem muito conteúdo aqui no canal, tá bom? Deixa o like, inscrição, extremamente importante. Corinthians chegou diretamente às oitavas de final da Sul-Americana, pois liderou seu grupo com 13 pontos. Já o Red Bull Bragantino foi o segundo colocado no grupo H, com 13 pontos, assim como o Corinthians. A diferença é que o Red Bull Bragantino tinha o Racing no seu grupo, que fez uma pontuação de 15 pontos. Então, a campanha das equipes aí foi idêntica em questão de pontos. A fase das duas equipes momentaneamente é praticamente igual, né? O número de jogos aí sem vitórias é quase igual. O Corinthians tem um jogo a mais sem vencer do que o Red Bull Bragantino. Então é muito semelhante e muito equilibrado esse confronto. Inclusive, né, as equipes se enfrentaram no último sábado. E falando em equilíbrio, adivinha o que deu? Empate. 1-1, né, para quem não tá sabendo, para quem não acompanhou. Então, mostra aí que o confronto vai ser muito equilibrado. Pelo lado do Corinthians, o Alex Santana lesionado segue fora e o Yuri Alberto se recuperando de uma cirurgia também segue fora. E o Massa Bruta, né, o Red Bull Bragantino, não conta com Matheus Fernandes e Juninho Capixaba lesionados. Uma péssima notícia aí para quem acredita em retrospecto, né, gosta de ver essa sequência recente dos times. O Corinthians vem tendo uma péssima sequência de jogos contra o Red Bull Bragantino. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias do Massa Bruta e 1 empate. Empate, inclusive, né, que eu citei agora há pouco, no último sábado, na Neoquímica Arena. O Thales Magno estreou pelo Corinthians, marcou o gol do Corinthians e o Elinho marcou pro Red Bull Bragantino. Já no retrospecto geral, são 61 partidas, com 25 vitórias do Corinthians, 21 empates e 15 vitórias. Obviamente, uma vantagem aí do Corinthians, até por conta do Corinthians sempre teve um maior poder de investimento do que o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino se tornou aí uma equipe com mais dinheiro rodando após a chegada da SAF aí da Red Bull. Então, recentemente aí as forças, entre aspas, foram equiparadas e o Red Bull Bragantino vem tendo uma vantagem recente muito grande contra o Corinthians. A última vez que Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentaram em um mata-mata foi em 2020. Foi pelas quartas de final do Campeonato Paulista e o Corinthians garantiu a classificação para a semifinal daquele ano. Venceu por 2-0. Ederson e Jô marcaram para o Corinthians. Provável Bragantino para a partida de hoje é com Cleiton, Natan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido. Lucas Evangelista e Raul. Elinho, Lincoln, Vitinho e Mosqueira completam a equipe do treinador português
Pedro Caixinha. E o provável Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Charles, Rian, Breno Bidu e Igor Coronado. Thales Magno e Giovani. Essa provável escalação tá meio estranha, né? Do lugar que eu peguei. Eu acho que teremos aí uma dupla de ataque, de defesa. Eu vou corrigir no meu entendimento, tá? O provável Corinthians, que eu acho que irá a campo hoje, é com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres e André Ramalho, né? O André Ramalho substituindo aí o Gustavo Henrique, que está nessa provável escalação, e Matheus Bidu pelo lado esquerdo. Charles, Rian, Rian não vai jogar. Ranielli, Rian, Charles, Ranielli, Rian e o Garro. E a dupla de ataque, Thales Magno e Giovani. O Thales Magno não fez uma grande partida contra o Red Bull Bragantino, é verdade, mas fez o gol. Mostra que tem estrela, mostra que chegou aí vivendo um bom momento já no Corinthians. Muito pouco, é verdade, mas acho que merece minutagem. É um cara aí que a gente sabe que tem talento, era uma promessa do Vasco, então jogou em outras ligas, né, internacionais. Está retornando ao futebol brasileiro. Eu acho que dos que temos atualmente, o Thales Magno, se não é o melhor, é um dos. Então, merece essa minutagem. Acho interessante essa dupla com o Giovani. Giovani, que é um cara também veloz, será uma dupla de ataque muito veloz. E o Giovani é um cara que arrisca muito, finaliza muito. Acho que é muito importante. Os jogadores que o Corinthians estavam tendo no ataque não estavam tendo esse mesmo ímpeto aí para finalizar, tentar marcar gols. Então, acho interessante aí essa mudança na dupla de ataque se realmente acontecer, tá bom? E é provável porque Yuri Alberto lesionado, Romero não vive boa fase, Wesley idem, então Pedro Raul nem se fala, né? Então acho que é uma dupla bem plausível pensarmos nisso. Eu gostaria mais de ver o Corinthians jogando com 3 defensores, mas jogando com 3 volantes, caso aconteça, né? Caso de Charles, Ranielli e Rian, eu acho que também dá uma boa protegida, dá uma boa segurança para os defensores, mas continuo aí batendo na tecla que gostaria de ver o Corinthians mais vezes jogando com 3 zagueiros. Acho que as partidas que o Corinthians jogou, o Corinthians teve maior sucesso, mas enfim, né? Quem escolhe é o professor Ramon Dias. Não considero o Corinthians favorito para o jogo de hoje, aliás. Eu tô gravando no dia anterior, então para o jogo de hoje acho que é muito assim como foi contra o Grêmio, né? O Corinthians definiu nos pênaltis a classificação. Nem começou o primeiro jogo, mas é um jogo que tem cara que vai ser decidido nas penalidades. E para a partida de hoje eu aposto em um empate. Assim como foi no sábado na Neoquímica Arena, eu vou apostar em 1-1 em Red Bull Bragantino e Corinthians nos primeiros 90 minutos. Falando como torcedor do Corinthians, eu espero que com um futebol melhor apresentado. O Corinthians achou o gol no último sábado contra o Red Bull Bragantino. Acho que o Red Bull Bragantino foi melhor, teve mais qualidade, é um time mais organizado dentro de campo. O Corinthians foi mais na base da raça e da vontade. O Corinthians parece que falta ali treinamento na equipe, falta entrosamento dos jogadores. A gente sabe que tá chegando novas peças nesse time aí, nesse provável titular que a gente falou. O André Ramalho é um cara que chegou agora, o Charles, o próprio Thales Magno. Então são 3 jogadores, faz uma diferença. Mas precisamos ver aí o trabalho do Ramon Dias ser feito em partidas grandes, partidas importantes como a de hoje. Mas hoje eu acho que será um empate, mas apostando também em um jogo melhor, uma qualidade melhor do Corinthians do que vem sendo apresentado nos últimos jogos. Qual que é a sua opinião para o confronto de hoje? Quem vai levar a melhor? Comente aqui, tá bom? Deixa o like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto!